Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac Music, que, como vocês sabem, é um quadro dentro do Almanac HQ, onde a gente fala sobre música e mostra materiais raros ligados a esse tema. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a gravadora Som Livre, que nos anos 70 lançou vários discos clássicos que foram relançados em CD. A gravadora Som Livre foi criada em 1969 para lançar trilhas sonoras de novelas e programas da Rede Globo Televisão, mas somente em 71 foi lançada a primeira trilha sonora, que foi da telenovela O Cafona, no já tão conhecido formato de 2 discos, uma trilha nacional e uma internacional. Em 1972, a Som Livre começou a lançar discos exclusivos, abrindo espaço para outros artistas, para artistas nacionais. Então daí lançou o histórico álbum Acabou Chorare, dos Novos Baianos. Esse álbum ele foi relançado em CD e nós podemos destacar aqui as faixas Preta Pretinha, Besta é Tu e Tinindo Trincando. Essa última mistura baião com rock progressivo. Sem dúvida, esse é o melhor disco dos Novos Baianos, que aqui ainda eram liderados pelo Moraes Moreira, que infelizmente nos deixou recentemente. Então esse daqui é o clássico Acabou Chorare, dos Novos Baianos. Em seguida, dentro da linha de cantores brasileiros que gravavam em inglês nos anos 70, nós temos aqui o álbum de estreia de Pete Dunaway. Esse álbum foi lançado em 1974, trazendo a versão original de Don't Make Me Cry, que depois seria o primeiro hit de Fábio Júnior, que cantava com o pseudônimo Mark Davis. Esse álbum aqui ele é essencial para a cena dos cantores que gravavam em inglês nos anos 70, e o Pete, na verdade, se chama Otávio Augusto Cardoso, e aqui conseguiu fazer um disco que tem uma agradável sonoridade, que em alguns momentos remete ao Britpop, que fez a cabeça de muitos nos anos 90, e justamente com a sua pegada vintage. Vale destacar aqui os arranjos de teclados. Então esse daqui, na minha opinião, é o melhor disco nessa leva de cantores que cantavam em inglês nos anos 70, que é o Pete Dunaway. Ele lançou também esse segundo disco aqui em 1977, chamado Fantastic Musical Land, que é um disco antenado com o que estava acontecendo na música pop internacional da época. Lembra até em alguns momentos o estilo de Elton John. E aqui nós podemos destacar as faixas I Got to Write a Song e The Mirror of My Soul. Esses 2 discos aqui, eles foram lançados pelo selo Descobertas, que manteve o visual dos discos em vinil. O visual original, certo? Em 1975, o rock brasileiro explodiu na mídia com o álbum Fruto Proibido, de Rita Lee e Tutti Frutti, que trazia os sucessos Ovelha Negra, esse tal de rock and roll e Agora Só Falta Você. Esse álbum foi um dos mais vendidos naquele ano, sendo considerado ainda hoje o melhor álbum de Rita. Ele foi relançado em formato CD em 2006, mas curiosamente pela EMI, que passou a ser detentora do catálogo da artista nessa época, e por isso não saiu com o selo Som Livre, como os demais discos que eu estou mostrando aqui.
mas esse foi um disco originalmente lançado pela Som Livre em 1975. Continuando aqui a nossa lista, nós temos o álbum Mutantes ao Vivo. Foi o primeiro álbum ao vivo dessa banda brasileira. Foi gravado no MAN, no Rio de Janeiro. Lançado pela Som Livre em 1976. E registrou o auge dessa fase progressiva da banda. E também marcou o final dessa fase, quando a banda foi desativada pelo guitarrista Sérgio Dias. Esse aqui é um álbum importantíssimo que conta aqui toda a história de como ele foi feito. E o disco é todo bom, mas nós podemos destacar as faixas Anjos do Sul e Tudo Explodindo. O mais interessante é que esse disco ele não é um disco de sucessos da banda gravadas ao vivo, como era muito comum na época. É um disco de músicas inéditas. E ganhou esse formato porque o orçamento que a banda tinha para gravar na época era baixo e saía mais barato gravar ao vivo do que em estúdio. O disco traz ainda a faixa bônus Cidadão da Terra, que foi lançada em CD em 2006. Esse CD aqui foi lançado em 2006 e depois foi relançado em 2016. É mais um álbum de colecionador. Em seguida, nós vamos passar aqui para um dos melhores discos da MPB, que é o clássico Contrastes, de Jardim Macalé. É apontado aqui como o disco mais importante da sua extensa carreira. Nós temos aqui o sucesso Negra Melodia, que destacou na época ao lado da faixa título do disco, que é a Contrastes, né? Essa aqui é uma reedição de 2015. E como os discos anteriores tem aqui o encarte original da época, vem o encarte aqui com as letras, um material muito bem trabalhado. Então esse daqui é o Jardim Macalé com Contrastes. Já em 1978, o nosso Jorge Ben fez a sua estreia aqui na Som Livre com o clássico A Banda do Zé Pretinho. Esse foi o primeiro disco que o Jorge Ben lançou pela Som Livre, em pleno ano de explosão da dance music, né, em todo mundo. E o Jorge colocou todo mundo para dançar com um repertório alegre que trazia aqui os hits Minha Estrela é do Oriente e A Banda do Zé Pretinho. Essa reedição aqui é de 2016 e infelizmente não traz o encarte com as letras, né? Tem só algumas informações aqui, mas não trazem as letras, o que é uma coisa muito importante para a gente como resgate histórico. Todos esses discos mostrados aqui são recomendados para quem gosta de uma boa música e para quem cresceu ouvindo esses discos, como foi o meu caso. Sem dúvida é uma emoção muito grande trazer esse material vintage aos dias de hoje. A gravadora Som Livre ainda existe hoje, mas sem o charme e a relevância musical que ela teve nos áureos anos 70. Bom, esse foi o nosso 5º Almanac Music e estaremos de volta na semana que vem com o nosso tradicional Almanac HQ. Então, um forte abraço. Valeu!